Boa noite a todos que nos visitam, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando todo mundo e que essa seja uma noite cheia de bênção e de graça do Senhor. O Salmo 95 nos fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa realidade. O Deus que nos abençoa, que nos guarda, que cuida de nós todos os dias, que provê tudo que nós necessitamos. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, e é um dia especial para nós louvarmos o nosso Deus, para agradecermos por mais uma semana de vida que Ele nos dá e que Ele esteja nos abençoando. Vamos louvar com muita alegria e prestar atenção nas letras dos cânticos, porque são as nossas orações a Deus. Vamos ficar de pé? Esta é a
ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Os irmãos podem se sentar. Tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale ou passares, junto a ti eu estarei, e se não
deserto andares, tua sombra eu serei. Seja a lua ou o dia, ou se a noite fria está. Não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei. Te dei a minha vida, com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei. Te dei a minha vida, com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai nosso que está no céu e que está presente em nós, muito obrigado pelo teu cuidado paterno sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama com amor eterno, como acabamos de cantar. Muito obrigado, Deus, porque como um pai, o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor nos disciplina quando precisamos. O Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor quer nos ensinar todos os dias. O Senhor quer que a nossa vida seja melhor. O Senhor quer dar direção para a nossa vida. E como Pai, ó Deus, o Senhor tem tanto cuidado, tanta bondade, tanta misericórdia para conosco. E é pela Tua graça que nós estamos aqui. Nós queremos, ó Deus, não viver ansiosos, porque sabemos que temos um Pai que cuida de nós, que provê tudo que nós precisamos, e é a Tua presença paterna que faz toda a diferença na nossa vida. E por isso, ó Deus, nós rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, tudo que temos, que somos, que pensamos, ó Deus, tudo vem de Ti. E nós agradecemos de todo o nosso coração pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua presença em cada um de nós. Muito obrigada. Recebe toda a nossa adoração, a nossa gratidão no primeiro dia dessa semana, em oferta, Deus, de amor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Queremos mais uma vez saudar cada um de vocês que vieram aqui nesta noite prestar um serviço de culto a Deus, como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem nos concedido no nosso dia a dia. Gratidão pelas bênçãos recebidas das mãos do nosso Deus, o nosso eterno Pai. Convido os irmãos para uma leitura bíblica no livro de Malaquias,
capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias, só voltar um pouquinho aí, um livro antes de Mateus. É mais fácil para achar. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto tem uma promessa de Deus, né? A promessa da vinda, né, do Senhor Jesus. Antes ele enviaria o profeta Elias, né, no Novo Testamento. Isso se cumpriu através de João Batista, pregando antecipadamente o arrependimento para o perdão dos pecados, anunciando a vinda de Jesus. E essa promessa, ela pode fazer com que a nossa família viva em paz. Aquele que aceita o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez por cada um, aceitando a Jesus, a nossa família pode viver em paz, né? Então eu quero convidar os irmãos nesse momento para pensarmos nesse texto, né, como uma promessa de Deus cumprida em Jesus, que traz paz a cada um de nós como família. Quero convidar o Bruno para que venha aqui à frente fazer uma oração de intercessão. Hoje é dia dos pais, então o Bruno vai orar agradecendo a Deus pela vida de cada pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem mantido e sustentado as nossas famílias. Amém. Te louvamos pelo Dia dos Pais, obrigado por essa data em que relembramos que o Senhor colocou as figuras paternas em nossas vidas. Amém. Muito obrigado, ó Pai, porque eles têm sido exemplos do Senhor para nós. Amém. Obrigado porque eles têm cuidado de nós, têm nos protegido, tudo isso inspirados em Ti. Louvado seja o Teu nome também, pelos paternais cuidados que o Senhor tem colocado sobre nós e porque nós podemos enxergar esses cuidados e incorporar nas nossas vidas para abençoar outras pessoas. Pedimos que o Senhor abençoe a cada pai, suprindo as necessidades, mantendo as forças e mantendo a fé em Ti. Amém. É o que Te pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nesse momento entoar mais um hino de louvor a Deus, e é um momento que nós separamos para a entrega do quilo, a entrega dos dízimos e ofertas. E gostaria de lembrar os irmãos que nós temos uma casinha lá no fundo, onde nós depositamos os dízimos e ofertas. Então, todo irmão que trouxe o seu dízimo, por favor, coloque lá no fundo, nessa casinha. Temos bênçãos do nosso labor.
pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras de ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Se nos entra na casa a pobreza e a sentimos também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. Se aferir com cruel insistência nos visitam doenças e dor, mesmo assim bênçãos vêm com frequência quando reina no lar doce amor. E agora vamos, através da mensagem que o pastor Ricardo preparou para nós, ouvir o que Deus tem para nos comunicar nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Prometo que hoje eu não mando ninguém embora antes da ceia. Na última vez, eu quase mandei todo mundo embora antes da ceia. Mas hoje, eu ouvi falar que o Covid faz a gente perder a memória, né? Deve ser isso. Eu tive Covid em junho, devo estar com a memória falhando um pouquinho. Muito bom ver você aqui. Prazer revê-los, especialmente quem nos visita. É uma satisfação muito grande poder receber a cada um. Estamos aqui de máscara e tudo, mas estamos aqui. E é um momento muito oportuno a gente se encontrar. Eu gostaria de concluir com vocês a quinta e última mensagem que nós estamos compartilhando em Atos capítulo 9. Então peço que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo da Palavra de Deus. A nossa proposta é o Evangelho em um capítulo. O capítulo 9 do livro de Atos, ele traz para nós 5 dimensões do Evangelho. Dimensões estas que nós podemos e devemos praticar na nossa vida, devemos cultivar no dia a dia da nossa vida. Então nós vamos relembrar as 4 primeiras, para quem não estava aqui, para quem não participou das primeiras mensagens. Nós vimos que a primeira dimensão que o Evangelho traz para a nossa vida, quando a gente se depara com o Evangelho, com a pessoa de Jesus, é uma dimensão pessoal. Nós estabelecemos um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus, nós somos reconectados com Deus. O nosso coração passa a ter acesso a Deus. E nós então passamos a aprender a vontade de Deus, saber o que Ele quer para a nossa vida. E nós precisamos cultivar essa dimensão pessoal do Evangelho na nossa vida. Vimos também que o Evangelho traz uma dimensão missionária, ou seja, o Evangelho traz um novo desafio para nós, um novo objetivo, uma nova visão, que é compartilhar essa mensagem, essa possibilidade da gente se achegar a Deus, compartilhar isso com outras pessoas. O Evangelho traz essa dimensão para nós também, desafiadora. Vimos também em Atos 9 que o Evangelho traz uma dimensão comunitária. Quando a gente se depara com o Evangelho, com a pessoa de Jesus, nós somos convidados a participar do povo de Deus. A gente se importar com o problema dos outros. A gente viver cuidando e sendo cuidado pelo povo de Deus. Por isso a importância de uma comunidade de fé, de uma igreja. Porque o Evangelho quer que a gente cultive essa dimensão comunitária. Semana passada nós vimos que o Evangelho também traz para nós uma dimensão social.
abre os nossos olhos, desperta a nossa visão para enxergar os problemas que há no mundo e nos leva a fazer alguma coisa, a agir, de tal modo que a gente possa ajudar as pessoas, abençoar a vida das pessoas. E hoje eu queria compartilhar a última dimensão, que é a dimensão eterna. O Evangelho traz para a nossa vida uma dimensão eterna. E eu vejo isso no finalzinho do capítulo 9, a partir do versículo 36, quando diz assim a palavra de Deus: Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo-a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Até aqui. Amém. Amém. Então eu quero compartilhar com vocês hoje a dimensão eterna que o Evangelho traz para a nossa vida. E eu vejo isso nesse texto. Vamos fazer uma releitura aqui rapidinha e observar alguns detalhes que o texto nos traz. Primeiro detalhe: havia nessa cidade uma mulher chamada Dorcas, ou Tábita. Ela era discípula já seguia Jesus. E diz o versículo 36 que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela já era discípula de Jesus e já era atuante. Uma pessoa que atuava, uma pessoa para frente, uma pessoa que ajudava os outros. É o membro que todo pastor quer na sua igreja. Que a gente não precisa ficar mandando fazer as coisas, né? Que vai lá e faz proativo, olha o termo aí dos nossos dias. Uma pessoa proativa. A Dorcas adoeceu e faleceu. Fala a verdade, se o nosso coração não fica apertado quando uma coisa assim acontece. Uma pessoa boa, discípula de Jesus, que ajudava os outros, ativa, provavelmente jovem, adoeceu e morreu. Corta o nosso coração, não é? Não vem na nossa cabeça, mas que injustiça. A gente fica com o coração apertado quando uma coisa nesse sentido acontece. Uma pessoa boa morre cedo. É a conclusão que a gente chega, uma grande injustiça. Mas aí os discípulos que estavam cuidando ali do funeral ficaram sabendo que Pedro estava numa cidade vizinha, pertinho. Uma cidade chamada Lida. Nós vimos semana passada que Pedro curou Enéas nessa cidade e provavelmente quem estava em Jope ficou sabendo da cura, do milagre, ficou sabendo que Pedro estava ali. Correram, mandaram chamar o Pedro. O Pedro foi. E aí a gente pode fazer uma seguinte pergunta: o que Pedro poderia fazer numa situação dessas? Uma jovem discípula, tão ativa, morreu. O que nós podemos fazer numa situação assim? E diz o versículo 39 que Pedro atendeu, foi com eles, foi para a cidade, chegou lá, viu as viúvas, amigas, provavelmente, o pranto daquela cidade, pediu para que todos se retirassem, e Pedro fez a única coisa que ele podia fazer. Ele orou. Porque ele sabia que ele não podia fazer nada.
Ele não tinha o que fazer. O que eu e você podemos fazer diante da morte? Nada. É o nosso maior limite. Mas Pedro orou. Pedro buscou aquele que podia fazer alguma coisa. Pedro buscou a presença de Deus, porque sabia que Deus podia agir naquele problema, naquela situação. Pedro orou. E se ele orou é porque ele cria que Deus podia fazer alguma coisa, e nós cremos que Deus pode. Deus pode, apesar das doenças, das dores, das limitações, inclusive a morte, revelarem que nós somos limitados, que nós somos finitos, e que diante dessas limitações, pouco nós podemos fazer, no caso da morte, nada. Pedro cria que Deus podia fazer alguma coisa. Pedro cria que essa mortalidade nossa, essa limitação nossa não é uma limitação de Deus. Por isso buscou a Deus. Por isso buscou a Deus. E aqui, meus irmãos, eu queria que eu e você levássemos isso para casa. O Evangelho é a superação das nossas limitações. O Evangelho é a superação da morte. Você crê nisso? A nossa esperança é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. E Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo para trazer essa esperança para nós, para superar essas nossas limitações. Por isso essa perspectiva eterna, essa perspectiva da eternidade. Quando Jesus veio para cumprir a sua missão, morrer na cruz e depois ressuscitar, Jesus rasgou o céu. E ele estava mandando uma mensagem para nós: olha, as portas da eternidade estão abertas de novo. Você quer entrar? Essa é a mensagem do Evangelho. É um convite para voltar a ter esperança na vida eterna, a ter esperança de que a morte não é o fim. Que notícia boa, maravilhosa. Maravilhosa. O Evangelho, meus irmãos, é o único caminho que supera a nossa realidade finita, limitada. Não tem outro caminho. Pode procurar. Pode tentar fazer o que quiser. Pode usar creme à vontade, né, para não envelhecer, para tentar esticar mais um pouquinho. Pode fazer academia à vontade. Tem uma alimentação vegana, vegetariana, sei lá o quê. Um dia nós vamos nos deparar com essa realidade do nosso limite, da nossa finitude. E não tem recurso humano, meus irmãos, que possa superar isso, a não ser o Evangelho, a não ser a pessoa de Jesus e o que Ele fez por nós. Essa é a mensagem do Evangelho para nós, essa é a perspectiva da eternidade, invadindo a nossa realidade mortal, finita, limitada. É o poder de Deus que supera isso. E só o poder de Deus. O Evangelho é a realidade da eternidade invadindo a nossa realidade. É o poder de Deus vencendo em Jesus as nossas limitações. Você já pensou nos milagres nessa perspectiva da eternidade? Quando Deus cura alguém, é Deus dizendo: olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas se a cura não vier e alguém partir, ainda há vida, porque Jesus resolveu esse problema da morte para nós, por nós. Então há esperança para nós. Há esperança para nós. O Evangelho é uma notícia sem igual. Sem igual. Um dia nós perdemos esse direito, meus irmãos, o direito da eternidade. Porque nós caímos, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Mas o Evangelho nos chama de volta.
para os braços do Pai, para a casa do Pai, para a vida eterna. Para a vida eterna. Eu espero que você não esteja caminhando rumo a um túmulo vazio e gelado. Eu espero que eu e você estejamos caminhando de volta para a casa do Pai, para a eternidade, para a vida eterna que Jesus conquistou, reconquistou na cruz, esse direito que nós havíamos perdido. Com essa perspectiva, meus irmãos, do Evangelho, eu queria enfatizar 3 coisas para a gente levar embora. Primeiro, nós dependemos de Deus, totalmente. Não tem outra maneira da gente vencer o problema da morte. Só através do que Deus faz por intermédio de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A gente pode até tentar viver das maneiras que a gente acha que é boa, para tentar conquistar o céu, a gente não consegue. É só crendo em Jesus, é o único caminho. É o único caminho. Por isso nós dependemos de Deus. Tem um versículo lá em Provérbios 16, 25, que ele fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O único caminho para a nossa salvação é Jesus. É Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu queria que a gente levasse para casa. Nós dependemos de Deus para não terminarmos a nossa história num túmulo gelado e vazio. Nós precisamos de Deus para vivermos ou para recebermos de volta o direito da eternidade. Direito que nós um dia perdemos. Segunda perspectiva. Quando a gente entende que o Evangelho traz essa dimensão eterna, a gente para de viver de maneira imediatista, de maneira querendo só curtir a vida, e a gente começa a aprender outros valores, valores eternos. Um dos filmes que mais me impactou e que eu gostava de assistir quando era criança, na minha adolescência também, era um filme chamado Curtindo a Vida Adoidado. Quem lembra desse filme? Do Matthew Broderick. Não fez muito sucesso depois, o ator. Quem dublava ainda era o filho do Chico Anísio, que tinha uma voz marcante, ou tem, né? Uma voz marcante, era muito bom. Eu amava assistir aquele filme. Vocês lembram do filme? Um rapaz que resolve burlar todas as leis, né, que existiam naquele dia que o filme mostra. Ele engana os pais, finge que está dormindo, finge que está doente, ele mente para os pais, ele mente para o diretor da escola, pega a namorada, o amigo, vai curtir a vida. O filme é muito bom, ainda colocaram a música dos Beatles ainda, né, que eternizou mais ainda o filme, né, Twist and Shout, uma música muito gostosa. Mas esse filme, meus irmãos, depois eu fui fazer uma releitura dele, depois de crescido, apesar de eu gostar muito de assistir, eu gostava, né, de assistir esse filme, de vez em quando eu assisto também, passa de novo, né? Esse filme passa uma das ideologias mais perigosas dos nossos dias, de que nós podemos curtir a vida, ser quem a gente quer, ser quem eu quiser, sem respeitar limites, regras. Posso mentir para os meus pais, para as autoridades que eu encontro no dia a dia. Essa é uma das ideologias mais perigosas dos nossos dias hoje. Foi pensar assim que nos colocou para fora da eternidade. Fica até uma dica para vocês observarem o que os filmes, séries estão ensinando para os nossos filhos, filhas, para nós mesmos. Observem, tenham critérios para assistir. Ou pelo menos, se assistir, fala, não, essa ideia não é boa. Deixe claro isso para os seus filhos. Porque tem muita série, tem muito filme hoje tentando passar essa ideia. Seja quem você quiser ser. Assim você vai ser feliz. Foi isso que nos expulsou da presença de Deus.
E agora nós somos chamados pelo Evangelho a voltar à presença de Deus, à eternidade, crendo no que Jesus fez, nos submetendo à vontade de Deus. Por isso, nós não podemos viver uma vida imediatista. Achar que o mais importante são os prazeres imediatos. Na verdade, o mais importante são as bênçãos futuras. É aquilo que a gente ainda nem tomou posse. Mas a gente começa a mudar o pensamento, a gente começa a parar de viver só o hoje, né, como se fosse o último dia, ou que aproveitando o dia para a gente ser feliz. Tem muita coisa, tem outros valores que nós precisamos investir, valores que a gente não pode nem tocar. O reino de Deus ensina a gente a investir no amor, no respeito, ensina a gente a investir na solidariedade. Não são coisas concretas, mas são valores eternos. Valores eternos. Por isso a gente não precisa viver desesperado, de maneira imediatista, achando que o negócio é curtir a vida doidada. Porque a gente tem esperança no futuro que Jesus conquistou para nós. Por último, meus irmãos, tem um versículo também que eu queria citar a respeito disso, que é 1 Coríntios 10, 23, quando Paulo lembra os coríntios falando, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso fazer o que eu quiser? Pode, mas não convém fazer tudo. E ele termina o versículo dizendo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Por isso a gente não pode e não deve viver de maneira imediatista, querendo só aproveitar os prazeres da vida, sem critério, sem limite. O Evangelho traz para nós um estilo de vida debaixo da vontade de Deus. Há limites. Há limites. E a última coisa que eu queria compartilhar para a gente levar embora é que essa perspectiva da eternidade, já parcialmente presente hoje, essa dimensão, está nos preparando para a eternidade futura, para a vida eterna. Essa perspectiva nos prepara para vivermos para sempre na presença de Deus. E o versículo que nos chama a atenção para isso é João 11, 26. Quando Jesus lembra os seus discípulos, ele diz assim, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Por isso eu queria fechar, meus irmãos, essa série de mensagens com essa perspectiva da eternidade, que invade a nossa realidade e traz uma perspectiva nova, traz um novo jeito de enxergar as coisas. Um novo jeito de enxergar as coisas. Nós estamos vivendo para Deus, com Deus, na presença de Deus. Eu queria que o Evangelho impactasse a sua vida dessa maneira também. Para que a gente, desde já, viva na perspectiva da eternidade, experimente essa dimensão eterna que traz um novo jeito de viver, que traz uma nova visão, que traz a certeza de que Jesus já venceu a morte. Não precisamos temer. Não precisamos temer. Que Deus nos abençoe, que essas 5 mensagens nos inspirem a buscarmos no Evangelho, aprimorarmos essas 5 dimensões. A dimensão pessoal, missionária, comunitária, social e eterna. Que a gente possa colocar em prática isso na nossa vida. E buscar na presença de Deus aperfeiçoamento em todas essas dimensões. Mas que a eternidade, que a esperança da eternidade já traga ao seu coração esperança, desejo de estar para sempre na vontade de Deus,
anseio de um encontro com Jesus, de saber que a morte não é o fim. Cultive essa esperança no seu coração. Eu nunca mais esqueci de uma aula de escola dominical que a professora Daça estava dando aqui uma vez. E ela trouxe um livro de história do pastor Gerson. E compartilhou com a gente uma das falas que foi mais impactante para mim, em uma época, a época da Inquisição. Não sei se vocês lembram, na época da Inquisição, como que era complicado. Os cristãos protestantes eram queimados vivos numa fogueira em público. E diz que 3 pessoas estavam para ser queimadas na fogueira, 2 homens e uma mulher. E aí eles, com aquele discurso, né, religioso, moralista, aí a mulher interrompeu quem estava falando e falou: escuta, vamos agilizar esse negócio, vocês podiam tacar fogo na fogueira logo, porque eu tenho um encontro com o meu Senhor. Vocês podiam parar de falar e fazer o que vocês têm que fazer logo. Pergunta: o que traz uma perspectiva dessa para alguém? De saber que está à beira da morte, de ouvir alguém ali com um blá blá blá, e ter a ousadia de falar: vamos parar com essa falação aí, acende a fogueira logo, porque eu tenho um encontro com o meu Senhor. Essa é a perspectiva da eternidade. É a certeza de que o que Jesus fez na cruz supera as nossas limitações e promete para nós um encontro. Você anseia encontrar Jesus? Olhar nos olhos dele e agradecer pelo que ele fez por você? Você anseia por esse encontro? O Evangelho traz essa esperança, meus irmãos, de que a morte não é o fim. Que essa perspectiva eterna renove o nosso desejo de contato com o Evangelho, de intimidade com Deus e de uma busca constante pela presença, pela vontade de Deus, porque a gente continua caminhando para o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Convido a equipe de louvor mais uma vez para entoarmos o hino de 373. Vamos colocar de pé para cantar o hino. Cristo já ressuscitou.
Hoje é segundo domingo, domingo de ceia, e se você à porta recebeu o cálice para participar desse momento, se não, pode fazê-lo agora também. E eu queria enfatizar o Dia dos Pais, agora no momento da ceia, fazer uma menção sobre isso. E é claro, olhando para Deus, que é o nosso Pai. Eu queria ler 2 versículos com vocês, que estão no Evangelho de João, que nos lembram essa qualidade paterna de Deus sobre as nossas vidas. O primeiro está lá em João 3. Abra sua Bíblia rapidinho aí comigo. Eu acredito que uma das características paternas mais evidentes é o cuidado. Então eu queria mostrar para vocês como Deus cuida de nós. Primeiro versículo, João 3,16, que diz assim: porque Deus, vamos ler todo mundo junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo muito conhecido, onde ele nos diz o seguinte: Deus amou tanto você que ele deu o seu único filho que não se perdeu, que foi Jesus. Nós, seus outros filhos, nos perdemos. Mas para resolver esse problema, para nos resgatar, Deus deu então o seu único filho que não se perdeu, Jesus. Para que quem cresce no sacrifício que Jesus fez, não perecesse mais, mas ganhasse o quê? A vida eterna. Olha, está dizendo que Deus nos amou de tal maneira, de tal forma. Incomoda tanto Deus saber que nós um dia vamos ter que enfrentar a morte, que Deus não quis que a morte fosse o nosso fim, fosse o nosso trágico fim. Deus quis mudar essa história. Deus quis trazer um final feliz. E não é historinha de Walt Disney, não. É a nossa vida, é para valer. É Deus cuidando do nosso futuro. Os pais que estão aqui, vocês se preocupam com o futuro dos filhos? Preocupam, não preocupam? Estudo. Como é que vai ser lá na frente? Né? Casamento. Os pais preocupam com o futuro dos filhos. Olha Deus se preocupando com o nosso futuro, mandando Jesus para que a morte não fosse o nosso fim trágico, mas sim nós tivéssemos acesso à vida eterna, um final glorioso. Deus cuidando de nós. Mas tem um outro versículo que eu queria mostrar para vocês, que está em João 14. Onde Jesus diz assim, lá no versículo 16, João 14, 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 18 agora: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Então olha só, Deus cuidou do nosso futuro, mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Mas Deus está cuidando do nosso presente. E Ele está dizendo assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, sem cuidado, sem orientação, sem direção. Eu vou trazer o Espírito Santo. Deus enviou então o Espírito Santo para caminhar conosco. E hoje nós cremos na presença do Espírito Santo na nossa vida, nos orientando, caminhando conosco. Os pais, vocês se preocupam com o futuro dos filhos, né? Mas vocês investem no presente dos filhos? Deus está investindo na nossa vida hoje, dizendo, olha, eu vou enviar o Espírito Santo para habitar em vocês, para que vocês façam escolhas melhores,
para orientar o caminho de vocês. Isso é cuidado paterno de Deus para com a nossa vida. Por isso, ao mesmo tempo, eu queria renovar nos pais esse cuidado paterno, pensando lá no futuro, se importando com o futuro dos filhos, mas também se importando com o presente. Investindo no futuro dos filhos, mas também investindo no presente. Essa é a primeira perspectiva. A segunda é a gente reconhecer através do momento da ceia o cuidado de Deus para com a nossa vida, no presente e no futuro. Enviou seu Filho, que deu seu corpo no nosso lugar, que derramou seu sangue no nosso lugar, para que a gente não perecesse. Mas enviou o Consolador também. A mesa do Senhor nos lembra que Deus nos ama e cuida de nós. Vamos fazer um momento de oração silenciosa? Cada um conversando com Deus, do seu jeito, da sua maneira. E pensa aí, Deus tem cuidado da sua vida? Deus tem te abençoado? De que maneira? Em tempos de pandemia, tempos tão complicados, como Deus tem cuidado de você? Da sua família, dos seus amigos? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus e agradecer e reconhecer o cuidado do Senhor nesse momento de ceia. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que não há amor maior que o Teu. Não há cuidado melhor que o Teu, Pai. Por isso nós confiamos no Senhor, confiamos a nossa vida, a vida da nossa família nas Tuas mãos, certos de que não há melhor lugar no mundo para nós estarmos, Pai, do que debaixo das Tuas mãos, do Teu cuidado, Deus. Louvado seja o Teu nome pela vida de Jesus, que veio, tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, mas venceu, Pai. Louvado seja o Teu nome. Porque nós temos esperança, Senhor Deus, que vai além dessa vida. Esperança de uma vida eterna na Tua presença. Que mensagem maravilhosa, a mensagem do Teu Evangelho, Pai. Mas louvamos o Teu nome também, porque o Teu cuidado não se limita só ao futuro, mas ao presente. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos trouxe cuidado agora, hoje, orientação através do Teu Santo Espírito. Por isso nós temos condição hoje de dar passos mais firmes, mais seguros na Tua presença, Pai. Louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Nós nos alegramos com esse momento de ceia, de celebrarmos aqui na Tua mesa o cuidado do Senhor para conosco, Pai. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos são convidados a participar conosco desse momento. Todos aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, independente de qual igreja cristã foi, mas você é convidado a participar conosco. Nós vamos rememorar a ceia nesse momento e, em seguida, nós vamos participar da mesa do Senhor. Meus irmãos, na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou um pão, partiu, e ofereceu aos seus discípulos, seus amigos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, Jesus tomou também um cálice, repartiu com seus discípulos, com seus amigos, e disse: esse é o cálice
da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês estarão anunciando a morte e a vinda do Senhor. Então vamos ceiar, meus irmãos, nessa perspectiva do Deus Pai que cuida de nós. Amém. Vamos cantar? Jesus cantou depois da ceia. Vamos cantar o Salvador maravilhoso, lembrar do Cordeiro que se entregou por nós, celebrar o Pai amoroso, Deus de amor infinito, que não cansa de amar. Cantemos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez?
Para encerrar esse culto, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Convido você, visitante, inclusive, se você souber o Pai Nosso, pode orar do seu jeito, não tem problema não. Às vezes muda uma palavrinha ou outra, mas se sinta à vontade. Vamos orar a oração que Jesus ensinou. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, que a presença do Deus Pai, que muito nos amou, o Deus Filho, que se entregou no nosso lugar, e o Deus Espírito, que conosco vem habitar, seja com você, renove na sua vida a perspectiva do Evangelho, da eternidade e da sua família também. E também o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.